Rangel, quais são os princípios de um projeto estrutural? Então, se você quer ser um projetista estrutural, se você quer trabalhar com projetos estruturais, a primeira pergunta, portanto, é o que é, né, um projeto estrutural e quais são os seus princípios. Lembrando que o projetista de estruturas, até uma pergunta aqui de provocativa, né? A engenharia, ela é uma ciência exata? Na opinião de vocês? Conta aqui para mim, para você, a engenharia de estruturas, por exemplo. Vamos pensar na engenharia de estruturas, que é o nosso tema. Ela é uma ciência exata ou não, na sua visão? Responde para mim, o que você acha, na sua opinião. Pode responder só sim ou não. A engenharia de estruturas é uma ciência exata ou não é uma ciência exata? Para a gente começar aí, porque a primeira pergunta que eu quero responder é quais são os princípios de um projeto estrutural. A engenharia, a gente brinca até que é uma arte, tem um pouco de arte, é lógico, tem muito cálculo. Os cálculos, ele tem resultado exato, né? A conta, se você fizer direito, o resultado não tem como dar resultados diferentes. O que muda são as escolhas, né? Então, por exemplo, dá 2 exemplos para vocês entenderem o quanto a engenharia de estruturas não é uma ciência exata. Ela te dá caminhos para que você possa fazer as melhores escolhas. Em pilares. Em pilares, nós temos 4 métodos para cálculo dos momentos de segunda ordem locais em pilares. Os 4 estão corretos. Os 4 estão previstos na norma. Os 4 dão os resultados seguros em quase todos os casos. Mas sempre tem uma situação ou outra onde é melhor determinado método, onde é mais adequado determinado método, e tem algumas escolhas que partem realmente da escolha e experiência do calculista, tá? Ele assume algumas coisas. Inclusive, quando a gente faz uma coisa chamada ATP, a gente precisa entender quais foram as escolhas daquele calculista e respeitar desde que a norma permita. Tá? Então, outro exemplo, lá quando a gente vai calcular estribos em vigas, tá? Nós temos 2 modelos de cálculos diferentes, que dão resultados diferentes, e ambos podem ser utilizados em qualquer situação. Um é um pouco mais conservador, o outro é um pouco menos conservador. Os resultados são mais apurados, o outro tem um pouco de simplificação nos cálculos. Então, você faz a escolha de acordo com o entendimento do projeto como um todo. Tá? Então, os princípios de um projeto estrutural partem, primeiro, de escolhas adequadas do que a norma nos propõe, ou as normas, né? Lembrando que nós temos algumas normas essenciais para o projeto estrutural. Se a gente for listar todas realmente que envolvem, é uma lista gigantesca, mas a nossa norma mãe principal é no MBR 6118, por causa do concreto armado, que ela está anexa a uma série de outros. Quando você abre a norma, já tem lá, ó, essa norma também fala sobre tal norma. Então, esse é um princípio, né, do projeto, entender as normas, entender quais são os caminhos. Por que a gente fala de princípio? Porque entender princípio fica mais fácil fazer escolhas. Segundo princípio, você entender o comportamento das estruturas, né? Entender como, por exemplo, as cargas caminham, como que há o equilíbrio das forças. Tem até aquela brincadeira, né, que a soma da força, não é uma brincadeira, mas é um jargão, a soma das forças tem que ser igual a zero, senão a estrutura está em equilíbrio. A brincadeira tá que tem gente que fala que te ama com todas as forças, mas a soma das forças é igual a zero. Mas entender que há um equilíbrio na somatória de todas as forças. Outra coisa, então, entender de resistências de materiais, entender de estabilidade da distribuição desses elementos, né? Entender, portanto, de teoria das estruturas, entender os sistemas estruturais e como se comportam os carregamentos. São alguns princípios. Se não, gente, verificar estado limite último de serviço é consequência disso. Entender o que são estados limites, o último de serviço e quando utilizar cada um deles. São alguns princípios. E esses princípios, eles regem todas as fases de um projeto de estruturas, tá? Então, nós temos uma preocupação, lógico, muito grande com a nossa área de estruturas. Eu sou um incentivador para que vocês comecem
e tenham sucesso como calculista. Tá? Por quê? Porque quanto mais calculistas de sucesso a gente tiver no mercado, melhores projetos se entregues e mais clientes. A base de cliente aumenta, o nível de consciência de consumo desse tipo de serviço super qualificado, ele aumenta. Mas nós temos eu diria que três problemas assim que a gente tem que sempre buscar a melhorar em um calculista. Tá? A primeiro deles, né, é confiar cegamente em um software. Ou seja, achar que porque passou no software, processou e não deu erro, que essa estrutura está boa. Não, isso é um erro. Segundo erro, falta de ou erro ou dificuldade, tá? Falta de sensibilidade estrutural. Sensibilidade é isso. Até a Silva está chegando aí, a gente estava fazendo uma consultoria, tinha um vão lá de 6 metros, tá? Numa residência que ela estava desenvolvendo, e a viga estava com 40 centímetros de altura. Você bate o olho no vão de 6 metros e uma viga de 40 de altura e aguça a sua sensibilidade. Não tem que dizer que é só olhar que você sabe. Pode ser que ela tenha passado, mas há uma sensação de que muito provavelmente pode ser melhorado esse ponto, né, Silvia? E isso é a sensação que a gente vai desenvolvendo, a sensibilidade das estruturas. Aí tem pelo menos 2 pontos muito importantes. Terceiro desses pontos todos, desses 3, é concepção estrutural. Uma concepção estrutural ruim, ela pode arrebentar o seu projeto. A Silvia também já experimentou isso, né? No início, não tem... Poxa, dá uma regra, Rangel, de como fazer uma boa concepção. Não tem. Nós temos princípios que melhoram, evitar pilares muito próximos, fazer um pré-dimensionamento desses elementos, algumas coisas que a gente já sabe que isso vai dar errado. Tá? Então, por exemplo, uma concepção, no caso da Silvia, prevê um número muito grande de pilares no início. Ela não tem parâmetro, tudo bem, a concepção. Quando faz o processamento, dá trocentos erros de fundação, erro de pilar, erro de um monte de coisa. Então começa a perceber, poxa, esse pilar aqui está mais atrapalhando que ajudando, eu vou remover esse pilar. E ele melhora todo o pórtico. Esse pilar aqui é melhor se eu girar e vai melhorar o comportamento do pórtico como um todo. Então, concepção estrutural, ela tem dicas iniciais, mas ela realmente vem do uso, né? Tem até alguns... Não sei se vocês já tiveram, alguém daqui já teve concepção estrutural na graduação? Tem alguém que está aqui e que teve disciplina de concepção estrutural ou na graduação ou na pós-graduação como disciplina? Assim, eu não conheço. Tem talvez algumas, uma pós eu sei que tem essa disciplina, mas eu conheço o professor, ele fala provavelmente é uma dificuldade enorme de ensinar concepção, porque concepção você ensina fazendo projeto, ou seja, você melhora a sua concepção. Ó, tá vendo? E a Valéria fez vários cursos pós, né, graduação, porque realmente é complicado ensinar concepção. Mas esses 3 princípios a gente precisa melhorar para ser um bom calculista. Melhorar a sua sensibilidade, isso é com experiência. A sua concepção, que também é com experiência, ou seja, com alguém te guiando. E não ser aquele calculista cego com software, ou seja, confiar cegamente no software.